Ah, verdade. Desculpa a falha. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Acho que eu vou segurar nas mãos mesmo aqui. Mateus capítulo 13, apenas verso 44. Mateus capítulo 13, apenas o verso 44. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Apenas o verso 44. Pai Santo, mais uma vez nós buscamos o Senhor em oração e pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a agir em nossos corações. Nós reconhecemos, ó Pai, que pela nossa capacidade, mesmo que tenhamos todo o conhecimento, as ferramentas para nos debruçarmos na Tua palavra e tentarmos, Senhor, extrair dela as lições preciosíssimas que transformam o coração, ó Deus, essa capacidade de nada valerá se o Teu Santo Espírito não agir em nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, abrindo a nossa vida para receber essa palavra e pelo Seu poder sermos transformados e conformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós oramos e pedimos esta bênção. Sê conosco, vem sobre nós com poder, abençoa a Tua igreja nesta hora, que ouviremos a Tua palavra, a Tua voz, e como a Tua palavra mesma diz, que ela não volta vazia, que ela, ao ser pregada, ela de fato não volte vazia, ela cumpra com os propósitos para os quais ela foi lançada. Ó Deus, muda a nossa história, a nossa vida, o nosso coração, e faz-nos perceber que o tesouro maior, somente em Cristo Jesus, nós temos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, e a pergunta é: o que te faz acordar todas as manhãs para continuar a vida que você tem? E aí você pode ampliar essa pergunta, trazendo ela para o seu convívio na igreja. O que te faz, ou melhor, o que te dá razão, o que te dá de fato base, sustentação, para você, domingo após domingo, entrar por aquelas portas para ouvir a mensagem do Senhor? O que te leva, ou o que te motiva, o que te orienta a continuar cuidando da sua família dia após dia? O que te dá forças para que você acorde cedo para cumprir as exigências do seu trabalho, para cumprir a rotina e as escalas do seu trabalho? Enfim, o que te faz acordar, o que te anima, o que te motiva, o que te fortalece para que você continue vivendo dia após dia? São perguntas importantes que revelam motivações importantes. Quando você fala assim: olha, eu acordo todos os dias cedo e o que me motiva é o meu trabalho. É uma coisa importante. Ficar desempregado
não ter o recurso para sustentar a sua casa e a sua família, é algo difícil, algo complicado. Então, falar a respeito do trabalho é falar a respeito de algo importante. Quando você fala assim, olha, o que me motiva, o que me dá forças, o que me dá sustentação é a minha família. Eu luto, eu vivo pela minha família. É uma coisa importante. São pessoas importantes que o Senhor colocou na sua vida. Então você tem que valorizar, tem que zelar por essas vidas, porque senão o Senhor vai requerer isso de você, se você não cuidar da sua família. Você pode então falar assim, olha, o que me motiva é o meu coração, são os meus sentimentos, são as minhas emoções, são os prazeres que eu tenho. O que me motiva ao entrar na casa de Deus são as pessoas, é a amizade, é o companheirismo. O que me motiva é a alegria ao estar com o povo de Deus, ali com pessoas tão queridas e amadas, que foram alcançadas também pela graça. Muitas coisas são importantes, e nós respondemos essas perguntas com estes elementos que nós acabamos de citar brevemente. Alguns poucos elementos que podem trazer uma motivação. Eu fiz essa pergunta para um grupo de jovens, e foi interessante, né, ouvi-los falando, respondendo. Um respondeu, olha, o que me motiva a acordar cedo é o apartamento que eu estou adquirindo. A sua importância. O que me motiva são os boletos que não param de chegar. Então eu tenho que trabalhar para pagar os boletos, né? O que me motiva é o trabalho que eu exerço, não o trabalho apenas o trabalho secular, o trabalho dentro de uma empresa, mas o trabalho da minha vida, os meus afazeres que vão marcar a minha história, que vão deixar um legado, que vão realmente marcar a minha geração, e quando as pessoas olharem para a minha vida, olharem para a minha história, vão dizer assim, olha, esse aqui deixou a marca nessa geração e para as gerações futuras. E aí teve uma resposta lá que me chamou muita atenção. Falei assim, olha, o que me motiva é a motivação. Eu acordo por acordar e vou vivendo, né? Deixa a vida me levar. Bom, como nós falamos, queridos irmãos, todas essas coisas, se nós pararmos para pensar, são coisas importantes. São coisas que podem motivar, na falta delas pode desmotivar. São coisas importantes na vida. Família, trabalho, emprego, seus sentimentos, aquilo que você busca, seus sonhos, objetivos, os boletos que você tem que pagar, enfim. São coisas importantes que nós não podemos negligenciar. Porém, existe algo muito maior, mais sublime, maravilhoso, que nós acabamos de citar aqui na liturgia. Nós falamos a respeito disso na liturgia. E como a liturgia, ela aponta para este momento, para o ápice da palavra, para esse momento importante onde Deus vai falar e já está falando aos nossos corações. Nós já falamos a respeito do tesouro maior, aquilo que é mais importante, outro bem não possuo na terra. Existem tantas coisas boas, tantas coisas agradáveis, nós entendemos que são bênçãos de Deus, mas nenhuma delas pode preencher o meu coração como o reino dos céus, como o evangelho de Deus, como a presença do próprio Senhor Jesus Cristo no meu coração, no seu coração. Nós não podemos esquecer disso, meus amados irmãos. O que nos motiva é o evangelho de Deus. O que nos motiva é saber que somos membros deste reino dos céus. Saber que contamos com a presença do Senhor dia após dia, empregados e desempregados, sãos ou enfermos, alegres ou tristes, com a família formada ou solteiros ainda, né? Tem alguém ainda solteiro aqui? Tem, né? Não, né? Tem, né?
Vamos buscar aí um parceiro, né? Tem gente que deu risada aí, enfim. Mas, seja numa circunstância ou seja na outra, em qualquer momento da vida, nós não deixamos de ser cristãos. Nós não deixamos de ser filhos de Deus. Nós não deixamos de ser membros do reino dos céus. Nós não deixamos de pertencer ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós não deixamos a palavra de Deus de fora do nosso coração. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, nós não deixamos de ser filhos de Deus. E muitas vezes nós colocamos esses elementos que nós acabamos de citar aqui como elementos centrais da vida. O que acontece? Nós já falamos aqui. Acontece que ao colocarmos as coisas periféricas da vida no centro do nosso coração, isso se torna um ídolo. Um ídolo. E o ídolo, como já falamos aqui algumas vezes, o ídolo, aquela imagem de escultura, aquela imagem feita de barro, de porcelana ou de gesso, que as pessoas criam, nada mais é do que a expressão do meu coração. Eu estou materializando aquilo que o meu coração deseja adorar. Então eu faço uma imagem de escultura, eu faço uma imagem ali, um ídolo, e eu então vou devotar a minha vida. Nós não temos aqui imagens de escultura, mas quantas e quantas vezes nós levantamos ídolos no nosso coração? Quantas e quantas vezes nós levantamos essas imagens? Nós não materializamos, mas nós adoramos. Nós nos prostramos, nós buscamos com todo o nosso coração, estamos dispostos a matar e a morrer por ele. E não toque nele, porque se você tocar, uma grande confusão será criada. As pessoas matam e as pessoas morrem por conta dos seus ídolos. Mas nós não sofremos com essas coisas, né? Nós não vivemos ansiosos, nós não vivemos preocupados, nós muitas vezes não deixamos que as circunstâncias tomem todo o nosso coração. Não, nós não passamos por isso. Certo? Amém? Quem falou amém já pecou, né? Então já está pecado. Mas nós sofremos com isso, meus irmãos. Mas graças ao Senhor, graças à palavra dele, pregada domingo após domingo, semana após semana, o Senhor nos faz lembrar, exorta o nosso coração a nos voltarmos para ele e a termos ele no nosso coração como o bem maior. Mateus capítulo 6, quando lá no versículo 19, a partir do verso 19, ele diz, até o verso 21, Mateus 6, de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Colocamos o coração naquilo que perece, naquilo que se vai. Bauman, um filósofo do nosso tempo, já falecido, mas deste tempo, ele dizia que nós estamos vivendo em tempos líquidos. Tudo é líquido. As amizades são líquidas. Os relacionamentos são líquidos. Os casamentos são líquidos. As pessoas não se apegam mais, não tem mais aquele relacionamento duradouro com as coisas. As coisas são líquidas. Elas se vão, são descartáveis.
E as pessoas estão colocando o coração naquilo que é líquido. Estão correndo atrás do vento. Vaidade, vaidades, vapor de vapor, tudo é vapor. E as pessoas estão correndo atrás do vapor. Mas, como nós falamos, o cristão, a igreja do Senhor, é lembrada a respeito do valor que nós devemos colocar, ou devemos ter em nosso coração. O melhor e maior tesouro, que não está neste plano, e sim no plano espiritual, que é a presença do Senhor, é o seu reino, a sua justiça, é a sua palavra, é a sua presença. E Jesus, então, falando a respeito do reino dos céus, da parábola uma das parábolas do reino dos céus, ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. A um tesouro. A um tesouro que estava escondido, mas que foi revelado. Um homem, então, achou esse tesouro. E ele, então, escondeu. Vamos explicar aqui uma coisa, ou algumas coisas, para não condenarmos este homem. Né? Este homem, um homem que provavelmente estava ou lavrando o campo, porque naquela época havia muitos lavradores, ou ele estava carpinando, ou lavrando, enfim, ele estava trabalhando ali no campo. E de repente, ao cavucar, ao escavar, ele encontrou um tesouro que estava escondido. E ele então, achou esse tesouro e ele escondeu. O que as pessoas faziam lá naquele tempo de Jesus? Elas não guardavam em bancos, não guardavam em contas correntes, elas não investiam em ações. Hoje está muito na moda, né, essa questão de você fazer investimentos. Também não tem nenhum problema, só não coloque coração nessas riquezas, nessas coisas. Mas não havia investimentos, não havia bolsa de valores, não havia ações, renda fixa, enfim, essas coisas. Então, o que eles faziam? Para que eles não perdessem os seus tesouros, as suas riquezas, eles, então, enterravam. E duas coisas poderiam acontecer. Primeira, a dona Nerilda. Nerilda vai lá no fundo do quintal dela, e eu estou esperando aqui, a dona Nerilda vai esconder lá o tesourinho dela lá. Tá bom, quando ela virar as costas, eu vou lá e escavo. Como nós lemos em Mateus, não juntem tesouros aqui na terra, onde ladrões escavam. Bom, é isso que poderia acontecer. Tesouro escondido, eu sei onde está, vou lá, escavo, roubo e tomo para mim. E a segunda possibilidade, você esquecer. O meu filho Daniel, para eu fazer com ele uma cápsula do tempo. Não sei se vocês já viram. Você pega uma lata, um recipiente, coloca algumas fotos, escreve cartas para as gerações futuras, enfim, coloca alguns objetos, veda direitinho e esconde. Faz o buraco e esconde. Depois de um tempo você vai lá e você vai achar ali os pertences, né, como que os antepassados viviam, o dinheiro, enfim, você faz isso. Isso faz pouco tempo. E eu digo aos irmãos, eu não sei onde está. Ele sabe, mas eu não sabe também? Não sabe, né? Então nós temos que procurar essa cápsula do tempo. Mas a segunda possibilidade era esquecer. Dona Nerilda, isso? Dona Nerilda vai lá, coloca, enterra, depois de um ano, eu preciso daquele dinheiro. Eu vou lá, onde está? Não sei. Então, duas possibilidades. Neste caso aqui, este homem encontrou um tesouro escondido e perdido, esquecido. Então, ele não pode ser condenado aqui, julgado por roubo, por furto. Um exemplo, você está andando na rua e de repente você encontra uma nota de R$100, de 200, né? Difícil. R$200. Você pega aquela nota e fala assim, olha, eu encontrei 200, de quem é? O que vai acontecer?
Um monte de gente vai, é minha, é minha, é minha. Como que você vai saber? Se fosse eu encontrando, não sabendo o dono, eu pego para mim. Eu não sei quem é o dono. Agora, se a carteira cai, se o dinheiro cai do bolso de alguém, e você sabe de quem é você, a sua obrigação é devolver. Não é seu. Mas se é um dinheiro perdido, né, como o caso aqui, o tesouro escondido, foi achado, ele então esconde novamente, então esse tesouro não pode ser, essa pessoa não pode ser condenada ou julgada por roubo ou furto, porque era um tesouro perdido. Bom, mas a ênfase aqui do texto não está nessa questão onde ele acha e esconde novamente, mas está no esforço dele em ter legitimamente este tesouro para si. A ênfase, a grande ênfase, está nos versos que se seguem, que ele diz: então, transbordante de alegria. A minha pergunta, ou a pergunta que eu faço aqui é: o que alegra mais o seu coração? Sim, existem coisas que alegram mais do que outras. Natural. Porque isso revela o quê? A importância que nós damos às coisas desta vida. O que alegra mais o seu coração? É o seu carro? É a sua casa? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? São os seus sentimentos? Olha, o que alegra mais aqui, o que importa mais na minha vida são os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu devo sentir. É a sua família? Enfim, isso mostra o quê? Que nós estamos dando importância, valor a estas coisas. Isso é mais importante do que isso. Aí eu pergunto, onde está o evangelho nessa escala de alegria? Onde está o evangelho nesta relação que você tem com as coisas e com o reino dos céus? Onde está? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Onde está? O que alegra o seu coração? Outro bem não possuo além de ti. Nessa terra não tenho, somente o Senhor. Assim o Salmo mesmo nos disse. Este homem, ele achou esse tesouro. E ele escondeu. Legitimamente, ele quer esse tesouro para si. Eu quero que esse tesouro seja meu. E o que ele faz? Transbordante de alegria. O copo está cheio, só que ele não está cheio até a borda, ele transbordou, além da alegria normal, uma alegria indizível. É isso que Pedro fala, lá na sua carta, em 1 Pedro, logo no início. Ele fala, ou melhor, ele escreve. Olha só o que ele escreve. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, pela salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Sabe o que é indizível? Aquilo que você não consegue expressar.
indizível, aquilo que eu não consigo dizer, aquilo que eu não consigo falar, aquilo que eu não consigo explicar, mas eu consigo sentir no meu coração. Esta é a alegria do reino dos céus, uma alegria indizível. E ele continua dizendo aqui, versículo 8, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É essa alegria que este homem está sentindo, transbordante de alegria. Ele saiu pulando, cantando, louvando, engrandecendo, exaltando. Ele saiu correndo pelas ruas com alegria indizível e cheia de glória. Ele encontrou o melhor, maior, mais precioso tesouro que alguém pode encontrar nessa vida. E o que ele faz? Ele então vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O que ele faz aqui? Ele abre mão da sua vida. Ele não mais considera as coisas deste mundo importantes. Voltando aqui, queridos, as nossas responsabilidades, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós temos, tem importância, mas não deve preencher o nosso coração. Não deve preencher o nosso coração. O que este homem faz? Ele vende tudo. O que ele está dizendo? Nada mais importa. Nada mais faz sentido. O que faz sentido é obter esse tesouro. É tê-lo no meu coração, tê-lo na minha vida. Ele é meu, ele é teu, ele é nosso. É o maior e melhor tesouro que alguém pode ter. Então ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando nós lemos esta atitude deste homem que vende tudo, ele entrega tudo para conseguir aquele tesouro que é mais importante e melhor, lembramos aqui do testemunho de Paulo. Paulo, lá em Filipenses. Onde fica Filipenses, meus irmãos? Na Bíblia, né? Filipenses fica depois de Efésios. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aqui, só uma explicação rápida. Paulo ele está contradizendo os falsos mestres. Aqueles que batiam no peito diziam assim: olha, eu tenho uma patente, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, olha só a minha roupa, olha só a minha elegância, olha só a minha postura, olha só a minha pompa. Ouçam aquilo que eu tenho para dizer. E eles falavam coisas, ensinavam doutrinas que iam além do evangelho. Que Paulo fala, seja anátema, lá em Gálatas ele fala isso. Se alguém vier e ensinar um outro evangelho que não é o nosso, seja anátema. Mesmo que um anjo traga, seja anátema. Então, estes homens estavam ensinando, pervertendo a igreja do Senhor, e Paulo no versículo 2, ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses falsos mestres, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Estes homens, eles estão enganando o povo, eles estão confiando na própria carne. E aí Paulo fala: é verdade que eu também poderia confiar na carne, é verdade. Versículo 4. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai relatar aqui qual é a sua patente, né? Qual o seu posto. Ele fala: circuncidado ao 8º dia, cumpri com a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
Sou de fato da linhagem judaica, eu sou um judeu. Quanto à lei, fariseu. Sou extremista no cumprimento. Quanto à lei, fui isso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque ninguém pode ir contra a lei. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, eu não tenho uma mancha no meu currículo. Mas aí vem reverte aqui. Essa era a situação. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo é perda diante do conhecimento de Jesus, do sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo. Essa é a palavra. Como lixo. Nada mais importa para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aquele homem vendeu tudo o que tinha. Não venda aquilo que você tem, não desfaça daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ao invés disso, coloque o seu coração no Senhor. Volte ao primeiro amor. Busque reconciliar-se com o Senhor. Diga: Senhor, outro bem não possuo aqui na terra. Maior, melhor, mais precioso. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a preciosidade. É o Senhor que dá sentido. O Senhor é quem fortalece. É o Senhor quem me sustenta. Os leõezinhos passam fome, necessidades, mas os seus filhos, servos do Senhor, não passam fome, nem mendigam pão. O Senhor é quem me sustenta, é o Senhor quem me protege, é o Senhor que segura firme nas minhas mãos e me faz caminhar por este mundo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Esta é a confiança que nós devemos ter, e esse é o resgate que nós devemos fazer no nosso coração. O que me faz levantar todos os dias pela manhã com alegria é o Evangelho do Senhor, é o reino dos céus, é a presença de Cristo Jesus no meu coração, diante do qual eu considero tudo como perda, eu considero tudo como refúgio, porque o que mais me importa é Jesus, é a sua presença, é a sua palavra, é o seu reino. Quero vivê-lo, quero desfrutá-lo, quero persegui-lo, quero amá-lo. Então a palavra de hoje, queridos, é para que nós resgatemos em nossos corações este tesouro valioso, esse tesouro maravilhoso que nos foi entregue, de graça, de graça. Eu falo para o meu filho, eu encerro aqui, eu falo para o meu filho, né, uma vez, eu não sei se eu já falei com os irmãos aqui, mas vale relembrar. Certa vez com o meu filho, eu sentei ele no colo, e aí eu disse assim: filho, sabe o que eu gostaria que você fosse? Aí ele: o que, papai? Era pequenininho. O que, papai? Aí ele falou assim: eu gostaria que você fosse um grande jogador de futebol, que você ganhasse muito dinheiro, fosse para a Europa, você vai levar papai e mamãe para lá, você vai cuidar do papai e da mamãe, nós estaremos felizes lá na Europa, vivendo, e você ganhando muito dinheiro, formando uma família. É isso que nós queremos, isso que eu quero que você seja.
Aí ele olhou para mim assim, regalou os olhos. Aí eu, filho, eu estou brincando. Não é isso que eu quero, não. O que eu quero, o que eu gostaria, filho, e eu oro para isso, é que você tenha Jesus no seu coração. Não importa o que você será, não importa o que você vai fazer, se você tem Jesus no seu coração, é a melhor coisa. Você pode fazer o que você quiser, claro, dentro da palavra, aquilo que honra o Senhor. Seja aquilo que não é valorizado na sociedade, seja aquilo que é muito valorizado na sociedade, não importa. Seja no baixo, seja no alto, seja aquilo que é desvalorizado, aquilo que é valorizado, com Jesus no coração, você tem tudo. Sem Jesus, você não tem nada. E é isso, queridos, que eu quero deixar, que a palavra de Deus quer deixar ao seu coração. Resgate este valor, o valor do Evangelho, que foi conquistado por nós na cruz do Calvário. A morte de Cristo que nós vamos celebrar agora. Jesus Cristo pagou o alto preço para que este Evangelho alcançasse os nossos corações e fôssemos assim transformados por Ele. E assim podemos viver esta graça maravilhosa, esse valor inestimável, esta alegria indizível nos nossos corações. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, e que essa palavra esteja sempre dentro de nós, movendo, motivando, transformando, alegrando todos os dias das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.